Mateus capítulo 4, quem achou diz amém. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e você diz amém. Tome seu assento e me empreste a sua atenção. Os 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram nada mais, nada menos do que a biografia a respeito da vida, da pessoa e do ministério de Cristo. Bem, na verdade, que a Bíblia narra o período do seu nascimento, depois a Bíblia vai ocultar a história de Jesus por 12 anos. Aos 12 anos, Jesus aparece ensinando no meio dos doutores, naquele dia que Maria foi para a festa e acabou esquecendo Jesus lá. Quando ela volta, ele está dando um ensinamento, os doutores estão admirados com tamanha sabedoria de uma criança apenas de 12 anos. Pois a Bíblia oculta a sua história por mais 18 anos e Jesus vai aparecer aos 30, sendo batizado pelo seu primo João, que era apelidado de Batista, porque Batista aqui não é sobrenome, mas é porque ele batizava e ficou conhecido como João Batista. E João está lá às margens do Jordão, um ministério mais esplêndido da Bíblia foi o de João. Não levantou um paralítico, não fez um cego enxergar, não revelou o nome de ninguém, não fez nenhum tipo de milagre, mas a multidão saía da cidade para ouvir e pregar no deserto. Quando ele estava lá pregando, ele já tinha anunciado: eu estou pregando aqui, mas vai chegar um tempo que vai vir um que é maior do que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando João olha para a fila dos raças de víbora, e está chamando ali as cobras coral, as caninanas, surucucu, tapete, e está todo mundo na fila para ser batizado. João para e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não sai da fila. Jesus diz: João, eu preciso ser batizado. Se você perceber, dentro de uma liturgia, Jesus está se submetendo à autoridade espiritual de João para ser batizado. E ali, Jesus vai receber de João o batismo e também a liberação do seu ministério. Você vai perceber que Jesus só começa o ministério depois que João o batiza, porque naquele momento ele está se submetendo a uma autoridade espiritual. E se formos trazer para dentro do nosso contexto, João naquele momento se torna o pastor do ministério de Jesus para liberá-lo para começar o seu ministério. Pastor Lão, o que significa isso? Se Jesus, que era filho de Deus, precisou de alguém para liberar o seu ministério para começar, tu pensa que vai chegar onde? Sozinho, irmão? Tu pensa que vai para algum lugar sem submeter a autoridade de ninguém? Porque tem um povo na igreja aqui, não, lá na minha tinha, mas eu já cortei, e dizia: não, eu mando em mim, Jesus manda em mim, ninguém manda em mim. É igual o povo da igreja de Corinto: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, mas o pior que tinha é aquele que dizia que era de Cristo. Porque o que é de Paulo obedece a Paulo, o que é de Cefas obedece a Cefas, o que é de Apolo obedecia a Apolo, o que é de Cristo nem a Cristo obedecia. Por quê? Porque se não se submete à autoridade de ninguém. E quando você corre pela vida tentando exercer ministério sem cobertura, a tua queda já está determinada, porque quando você tem alguém como cobertura espiritual, no dia que você está fraco, no dia que você está batido, no dia que você não está tendo força, existe alguém por trás clamando pela sua vida para te manter de pé. Então nunca pule as fases porque Jesus não pulou, nunca saia da fila porque Jesus não saiu. Quando chegar o teu tempo, ninguém vai tomar o teu lugar. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. Você pode dizer glória a Deus para saber que você não ficou chateado? Então não deixe de submeter a uma autoridade. Só que quando Jesus é batizado, aí o Pai se revela. A Bíblia diz que o Espírito, diga comigo, Espírito, desceu sobre ele em forma de uma pomba. Você pode ler a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, eu já li algumas vezes. Você nunca vai encontrar o Espírito como pomba sobre a vida de ninguém. A única pessoa que recebeu ele como pomba foi Jesus. Porque se você pegar os símbolos do Espírito, fogo vem para purificar, a água vem para matar a sede, o vento vem para trazer vida espiritual, o óleo vem para capacitar
que é a unção, uma capacidade dada por Deus. O selo é uma prova, é uma marca em nós de que nós somos filhos de Deus, de que nós pertencemos a alguém. Agora, o espírito em forma de pomba, ele representa pureza. E o único que veio à terra, nasceu santo, cresceu santo, ele viveu santo, morreu santo, ressuscitou santo, subiu santo e continua santo, se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Então eu vou te dar um conselho: se alguém disser, eu vi uma pomba na sua cabeça, repreende que é a outra. Você viu? Manda embora, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo, só Jesus o recebeu em forma de pomba, que pomba representa pureza. Mas quando o Espírito desce sobre ele em forma de pomba, a voz do Pai ecoa, dizendo, este aí é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Foi algo assim surpreendente, porque logo que Jesus desceu às águas, a Bíblia diz que ele subiu depressa, o Espírito desce e o Pai fala. Só que quando Jesus sai desse episódio, ele não vai começar uma cruzada evangelística. Quando Jesus sai desse episódio, ele não vai começar um evento de milagres. Quando Jesus sai desse episódio, Mateus 4 e Lucas também relatam o mesmo fato, dizendo que esse Espírito que desceu sobre ele o conduziu ao deserto. Esse Espírito que desceu sobre ele o levou para o deserto. E aqui quebra-se um conceito. Deserto, geralmente, a gente denota ele na Bíblia, principalmente para a nossa vida, como tempo de prova, de luta, de adversidade. Você olha para o irmão assim, de pai do seu irmão, como vai? Está no deserto. Você pode saber que ele está passando alguma prova em alguma área da vida dele. Só que nós formos buscar na Bíblia Sagrada algumas coisas sobre deserto, a gente vai perceber que quando Agar saiu para o deserto, Deus encontrou ela e renovou a promessa na vida dela. A gente vai perceber que quando Israel foi para o deserto, Deus provou no deserto o seu cuidado. A gente vai perceber que deserto não é só lugar de provação. Oséias capítulo 2, versículo 14 diz que o deserto é um lugar onde Deus nos leva para falar ao nosso coração. Então Deus, às vezes, vai nos levar para lugares que nós não gostaríamos de ir. Deus, às vezes, vai nos conduzir para lugares que nós, por escolha própria, fugiríamos de lá. É por isso que quando eu leio o livro do profeta Ezequiel, fico abismado, que Ezequiel chega a dizer, eu não queria ir, mas ele me tomou pelos cabelos e me levou. Quando você lê o capítulo 37, Deus chamando ele para ir num cemitério, num lugar que está cheio de ossos, pessoas que morreram estavam espalhadas ali, porque Deus não é um Deus que mascara a situação. O homem quer mostrar o que não tem, o que não pode, o que não é, para agradar quem não interessa. Agora Deus não, Deus vai mostrar a tua verdade, Deus vai mostrar quem você é de verdade, e Deus vai te levar para lugares que você não queria ir, mas por causa do propósito dele na tua vida, você vai ter que ir. E Jesus foi conduzido para lá pelo Espírito. Não foi o diabo que levou Jesus, não foi ninguém além do Espírito. Quando Jesus chega lá, ele vai passar um tempo de consagração, onde a Bíblia diz que Jesus jejuou durante 40 dias, e a Bíblia vai dizer que Jesus teve fome. A Bíblia não diz que ele teve sede, mas a Bíblia diz que ele teve fome depois de 40 dias de jejum. A primeira verdade que o texto deixa claro para mim é quebrar um conceito que foi criado dentro da igreja durante muitos anos. As pessoas, por exemplo, lá onde eu nasci, os irmãos, quando iam jejuar, nem o rosto lavava, nem o dente escovava. Para quê? Para não, estou em jejum, posso fazer nada disso. Outro conceito que se tem, algumas pessoas dizem, não, pastor, quando está em jejum, a gente não pode falar com ninguém que está em jejum. E se falar, o jejum foi quebrado, pastor. Se alguém descobrir que eu estou em jejum, passei fome e não valeu a pena. Isso não é verdade, porque, primeiro, Jesus foi para onde, irmão? Para o deserto. Quem estava lá? Ninguém, só ele, o Espírito e o enxerido do diabo que apareceu para tentá-lo. Aí eu te pergunto, se Pedro não estava lá, João não estava lá, nenhum deles estava lá, como é que a gente sabe que ele jejuou? A gente só sabe que ele jejuou porque possivelmente ele contou para alguém. Porque se ele não conta para ninguém, até hoje a gente não sabia que Jesus tinha jejuado 40 dias.
A gente só sabe porque ele falou para alguém. O problema não é falar, irmão. O problema é a intenção que você fala. Porque tem gente que vai, não, porque eu estou de jejum há tantos dias, e daí? Não pode trazer os paralíticos porque eu estou de jejum. Não, porque eu estou de jejum, irmão, faço nascer até dente de ouro. Você está enganado. O jejum não muda Deus, o jejum muda você. Você jejuando ou não, Deus é Deus. Você jejuando ou não, o poder dele tem o mesmo tamanho. Você jejuando ou não, ele faz milagre do mesmo jeito. O jejum não muda a atuação de Deus. O jejum muda é a tua sensibilidade ao propósito dele. Por isso, o jejum não é para engrandecer o homem, é para abater o homem, para que a glória de Deus apareça na vida desse homem. Alguém diz, pastor, mas depois que eu jejuei o negócio ficou diferente. É claro, porque você ficou diferente. Porque a sua carne ficou mortificada. E aí você se tornou mais sensível ao Espírito, mais sensível à voz dele. E você acabou ficando achando que Jesus ficou mais poderoso na sua vida. Mas na verdade é você que ficou mais atrelado ao propósito dele. Então quando você jejua, não é Deus que muda, é você que muda. O jejum transforma você, porque Deus continua sendo Deus e Ele é intacto, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Só que Jesus passa esse período, e quando Ele termina de jejuar, o texto diz que Ele teve fome. Quem aparece? Um enxerido do diabo. O diabo chega para Jesus e diz assim: se tu és filho de Deus, irmão, Deus havia acabado de falar, esse é o meu. Aí o diabo vem agora e quer colocar a paternidade de Deus sobre Jesus em jogo. Porque a mentalidade que o diabo quer causar em Jesus é: se tu é filho de Deus, por que está com fome? Se tu é filho de Deus, para que está passando por isso? Se tu é filho de Deus, por que está passando 40 dias aqui no deserto sem comer nada? Deus não podia enviar um maná para você como mandou para Israel? Até Israel era mais importante do que tu que é filho dele. Então se tu é filho, transforma a pedra em pão. O que Satanás está querendo colocar? A paternidade de Deus em jogo. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Toda vez que você entrar em um momento de provação, o diabo vai querer colocar a paternidade de Deus na sua vida em jogo. Se você é crente, por que está enfrentando isso? Se você é filho de Deus, por que teu marido está assim? Se você é filho de Deus, por que teu filho está perdido? Se você é filho de Deus, por que está desempregado? Se você é filho de Deus, que a prestação está atrasada? Se você é filho de Deus, que tem causa na justiça e não ganha? Você já imaginou que é exatamente por você ser filho de Deus que isso está assim? Porque se não fosse, talvez estaria pior. Por quê? Porque as coisas que você vive não mudam a paternidade de Deus sobre a sua vida. Você pode estar na luta, estar na prova, na adversidade, Deus continua sendo teu pai. Aqui quebra-se o conceito de que não, se Deus ele tem que fazer, não, ele não tem que fazer, irmão. Para provar que você é filho é importante, ele já fez. Ele deu o filho dele para tornar você também filho dele por adoção. Então Deus não tem que fazer mais nada para provar que nós somos filhos. Se Ele diz que você é, assume a tua posição de filho e siga em frente. Porque o diabo sempre vai querer roubar isso de você. Porque a parte dele foi perdida, mas a sua está ganha. Em breve você estará com o Senhor para sempre. Então não deixa ele jogar. Agora o que o diabo está dizendo? Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Satanás está dizendo, você transformando a pedra em pão, você vai provar que é filho de Deus. Jesus não transforma, ainda dá uma resposta para ele. Nem só de pão, mas de toda a que sai da boca de... Agora algumas coisas têm que ser observadas. Se Jesus tivesse transformado a pedra em pão, ele deixaria de ser filho de Deus, irmão? Não. O diabo sabia quem era Jesus? Sim. E se ele transforma a pedra em pão, o diabo continuaria sabendo quem era Jesus? Sim. Então transformar a pedra em pão não transformava nem Jesus deixar de ser filho de Deus, e nem o diabo deixar de saber que ele é filho de Deus. Mas Jesus não faz. Por que ele não faz? Porque Jesus não tem que provar nada para o diabo. Eu vou repetir, Jesus não tem que provar nada para o diabo. Olha para o seu irmão, diga para ele, quem é? Diga mais forte, quem é? Não precisa provar que é. Porque até quem está pedindo prova, já sabe que você é.
Satanás sabia quem era Jesus. Jesus não precisava provar nada para ele. E isso não mudaria a paternidade de Deus. Mas Jesus está dizendo: eu não preciso te provar nada. Tu sabe quem eu sou e eu sei quem tu é. Tu sabe meu posicionamento e eu sei o teu. Para de ficar querendo provar para os outros aquilo que eles já sabem. Tem gente que gasta tempo, investe tempo provando coisas desnecessárias, irmão. Você não tem que provar nada para ninguém. Até porque quem te conhece não precisa de prova. E quem precisa de prova não te conhece, então também não interessa. Você pode dizer aleluia. Segunda razão pela qual Jesus não transforma a pedra em pão. Porque o poder do ministério que você recebe de Deus, ele não é para ser usado em benefício próprio. Deus não me deu um ministério para eu usar para mim. Deus me deu um ministério para servir a noiva. Então, se Jesus pega o poder e transforma a pedra em pão, ele está usando o ministério para benefício próprio. Mas Jesus não faz isso. Por quê? Porque ele veio para servir o povo. Lá no dia da multiplicação dos pães, o povo não estava nem um dia com fome, ele estava com 40 e não transformou a pedra. Mas no dia da multiplicação dos pães, o povo passou só o dia sem comer. E no final do dia, o que ele fez? Multiplicou os pães para dar de comer para todo mundo. Porque ele disse: lá no deserto, o pão seria para mim, mas aqui o pão é para vocês. Porque ministério é para servir a noiva. Quem quer ministério para ficar conhecido, ficar famoso, ser grande, ser notado, está no caminho errado. Porque o segredo do ministério é servir e não ser visto. Terceira razão: por que ele não transforma a pedra em pão? E essa vai doer, diga aleluia. Porque pedra é eterna, o pão é passageiro. Guarda o pão lá na sua casa um mês. Se não mofar, irmão, não presta para nada mais. Guarda um ano. Agora passa lá numa pedra, ela está lá, um ano é pedra. Daqui 2 anos ela é o quê? Daqui 10 anos. 100 anos, se você estiver vivo, ela é o quê? Então o diabo está dizendo: Jesus, pega o que é eterno, transforma no que é passageiro. E sabe quando que essas coisas acontecem? Quando a necessidade vem. Você age sem pensar. Esse dia eu estava no estado do Pará, não sei qual que eu vou lá quase sempre, mas um rapaz me pegou no aeroporto de Marabá, estava indo no meio da roça, 4 horas de estrada de chão, e ele falou comigo: pastor, meu velho pai me deu um conselho. Eu falei: qual? Ele falou: quando veio a pandemia, todo mundo entrou em crise financeira, inclusive eu. E o primeiro pensamento que veio na cabeça dele: pastor Júlio, vou vender meu carro. Aí o pai dele sentou com ele e falou: filho, deixa eu te dar um conselho. O que foi, pai? Se você vender o carro, você nem paga a dívida e nem carro você fica. Porque automaticamente você vai fazer outra dívida para comprar outro carro. Então você não vai pagar o que deve, ainda vai se endividar comprando outro carro. Pai, o que eu faço? Ele falou: se acalma. Você não está devendo porque quer, você está devendo por causa da crise que entrou em todo o país. Então você espera, Deus vai te dar uma saída. Ele pagou a dívida e hoje ele tem um carro e comprou mais um. Por quê? Porque se você age na necessidade sem pensar, você nem resolve a vida, ainda joga fora o que Deus te deu. Então olha para o seu irmão aí só para ele ficar feliz, diga para ele: não troque o que é eterno por aquilo que é passageiro. Isso vai te custar muito caro. Pastor, me dá um exemplo. Esaú chegou em casa, Jacó está fazendo um prato, Esaú está com fome. Irmão, se Esaú esperar a Rebeca chegar, ele ia comer do mesmo jeito. Mas a necessidade do momento: eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome, me dá o prato de lentilha. E Jacó falou: até dou, mas se tu me der a bênção é eterna, o prato é passageiro. E lá na frente isso vai dar um problema para ele. Por quê? Porque ele trocou aquilo que era uma bênção da primogenitura, era dele, ele trocou por um prato de comida. E quantas coisas Deus te deu e você jogou fora no meio do caminho. E sabe o que é o pior? É que agora você vive reclamando com Deus.
Senhor, mas o Senhor prometeu. Ele falou, prometi, mas tu trocou. Mas foi o Senhor que falou. Ele falou, foi eu que falei, mas você trocou. Deus não tem culpa daquilo que você negociou na estrada, irmão. Deus não tem culpa daquilo que você negociou no caminho. Se você pegou o que é eterno e transformou em algo momentâneo, Deus não é culpado disso. Então não transfira para Deus uma culpa que é sua. Há um silêncio na igreja, não é? Pastor, Deus não faz, nem tem como, você jogou fora aquilo que eu dei para você quando você começou. Hoje não é dia de você querer reclamar porque Deus não fez. Hoje é dia de você pedir misericórdia para que Ele te dê uma chance de pegar isso de volta. Então Jesus falou, não transforma, porque a pedra é eterna, o pão é passageiro. Satanás não se dá por satisfeito. Leva Jesus no pináculo do templo, leva Jesus lá em cima e diz para ele, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Ele dará ordem aos anjos, para que possam te guardar. Sabe o que eu acho mais incrível? É que o diabo é bom de Bíblia, mais do que alguns crentes. Porque tem crente que lê horóscopo para não ler a Bíblia. Te achou, né? Ele tem até signo. Deixa para lá, Jesus. Mas escute, o diabo conhece a Bíblia. E aqui é um perigo de crente que não gosta de Bíblia. É um perigo. É um perigo. Porque o diabo hoje, a maior intenção do diabo hoje, não é tirar um crente da igreja, é distorcer a palavra na vida desse crente, para que esse crente se torne um herege e arruma problema dentro da igreja. O diabo hoje não quer arrancar a palavra de você, ele só quer distorcer. Só isso. Se ele distorcer a palavra em você, é o suficiente para ele arruinar a sua vida para sempre. E é o que ele queria fazer com Jesus. Tem uma ordem que se tu, qualquer coisa, se tu tropeçar, tem anjo para poder te livrar. Então se joga. Mas Jesus diz, não é porque tem uma palavra a meu respeito, que se eu acontecer qualquer coisa comigo, eles me guardam, que eu tenho que tentar o Senhor. Agora o que eu acho incrível, é que o texto diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. Fala mais alto, deserto. E o diabo levou Jesus para onde? Pináculo do templo. Então nem todo mundo que está lá em cima, foi Deus que levou. Pegou, né? Tem gente que está lá em cima, foi o diabo que colocou. Irmão. Aí tem gente na igreja, pastor, mas eu estou na igreja há tantos anos, não muda, fulano do nada. Não é do nada, não, é que o mesmo diabo que leva é o mesmo que manda se jogar. Porque o diabo é assim, ele te ilude para te destruir. Então tem gente que está subindo, e você preocupado, porque está há tanto tempo na labuta, e a tua vida parece que não sai do lugar. Irmão, fique em paz. O segredo da vida do crente não é o lugar que ele está, é na mão de quem ele está. Porque se você estiver lá embaixo, mas estiver na vontade de Deus, estiver no meio, estiver na vontade de Deus, estiver lá em cima e estiver na vontade de Deus, ninguém te arranca do centro da vontade de Deus. Agora cuidado, porque olha aqui para mim, eu estou aqui, eu moro lá na serra, né? Às vezes quando eu saio de Uber, os Uber falam, a corrida é para onde? Eu falei, corrida não, daqui lá é uma viagem, não é nem uma corrida. Eu saí de casa hoje 5 horas para poder não perder o culto. Chegamos aqui 6 horas, mas se eu sair de lá 6 horas, eu não chego aqui 7h30. Não sei porquê, irmão, tem um negócio aí que amarra o trânsito desse ambiente. Mas Deus vai libertar em nome de Jesus, né? Então, é longe, é uma distância assim. Quando não tem trânsito, gasta aí umas meia hora, 40 minutos. Mas quando tem trânsito, 2 horas é pouco. Mas o que eu acho incrível é que o mesmo anjo que está aqui, pastor, tem anjo aqui? Um monte. Para cada crente tem um. Tem uns crentes aí, deve ter uns 3 só para cuidar dele, tanto trabalho que dá. Então você imagina, se cada um tiver um, aquele que tem 3, então tem anjo aqui. É bíblico. Só que anjo não tem poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que ele se locomove em questão de
milésimo de segundo. Se um anjo precisar ir lá em casa rapidinho e voltar, ele vai num piscar de olhos de volta, mas ele não é onipresente, mas ele se locomove com rapidez. Pois é, mas aí Deus vai mostrar para Jacó uma escada. E na escada Jacó está vendo o quê? O anjo subindo e... Espera aí, irmão, para que um anjo que se locomove com rapidez vai subir a escada? Jeová pode dizer, anjo, vai lá no céu rapidinho buscar um troço para Jacó. O anjo, ó, daqui a pouco apareceu, mas Jacó está tendo uma visão, e o anjo está bem lá na escada. O que Deus está ensinando para Jacó? Eu tenho um plano na tua vida, mas se você quiser que esse plano se concretize, aprenda com os anjos a subir degrau por degrau. Eles têm poder de locomoção, mas eles não pulam a fase. E a mesma coisa Deus está dizendo para você: eu tenho um plano para a sua vida, mas não tenha pressa, não seja afobado. Eu sou o Senhor que cuido de cada momento da tua história. Agora, quando você se afoba demais, você acaba perdendo o propósito, você acaba fugindo do foco. E aí o que o diabo faz? Te apresenta a proposta da facilidade. Olha, vem aqui que eu tenho um mistério para você, fuja. O que Deus tem para você já está traçado. E se já está traçado, siga o que Ele tem para você, que o nome dEle será glorificado na sua vida. Então, cuidado, irmão. Cuidado. Porque nem todo mundo que sobe é Deus que leva. E qual é a prova disso? É que a queda é tão grande que muitos desses, quando caem, não se levantam nunca mais. Porque o diabo te leva para depois te lançar. Deus te segura para depois te levar. Deus nunca vai te levar para um lugar sem você estar preparado para estar lá. Grave isso. Deus nunca vai te levar para um lugar sem você estar preparado para estar nesse lugar. Tudo que Deus te dá, irmão, primeiro Ele te dará condições de ter aquilo que Ele te dá. Na multiplicação dos pães, qual foi a primeira coisa que Jesus multiplicou? Os cestos. Porque no início da multiplicação tinha 1, no final tinha 12. Por que Ele multiplica os cestos primeiro? Porque Deus não vai dar pão se você não tem lugar para colocar ele. Então Ele está dizendo, primeiro eu preparo o lugar para colocar o milagre, depois eu faço o milagre na sua vida. Tenha paciência. Fica afoito, não, pastor, mas eu queria montar um negócio. Mas adianta você montar um negócio com muita pressa e depois tomar um prejuízo? Pastor, mas todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Mas deu certo na vida de todo mundo, mas você não é todo mundo. Capaz de dar errado só porque você entrou. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. Então fica no que Deus tem para você, que quando chegar a tua hora, ninguém vai te atrapalhar. Terceiro lugar, e eu caminho para encerrar. Satanás não se dava satisfeito. O varão que tirou a oferta aqui, ele até usa um texto que eu estava lendo na hora que estava tirando a oferta. Vê se pode empreender isso. Tu estava tirando a oferta e eu estava lendo o texto que ele falou na hora da oferta. Satanás leva Jesus no alto do monte e diz assim: se você se prostrar, eu te dou todos os reinos do mundo. E esse dia eu estava pensando sobre isso. Irmão, ou o diabo mentiu e Jesus não quis bater de frente com ele, só deu uma resposta básica. Porque Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Como é que o diabo vai dar o que não tem? Engano. Só que ele quis dizer para Jesus, se você se prostrar, olha o que o diabo está dizendo, preste atenção. O diabo não está dizendo para Jesus, olha, se tu passar aqui meia hora de joelho dizendo, louvado é Satanás, adorado é Satanás. Não, ele está dizendo, se tu se prostrar, é isso aqui, ó, dobrou, levantou, eu te dou todos os reinos do mundo. Se fosse algum de nós, ia dizer, tem que fazer o que mesmo? É ou não é? Essa geração de hoje, que busca fama, status, notoriedade, like, né? Ele diz, peraí, se para ter isso tudo é só dobrar, vamos embora. Mas o diabo, ele sempre quis roubar duas coisas de Deus.
Primeira coisa que ele quer roubar, o trono. Satanás sempre quis roubar o trono de Deus. O olho dele lá em cima cresceu no trono. Ele queria sentar lá. Só que toda vez que o trono de Deus aparece na Bíblia, ele está ocupado. Vou dizer de novo, ele queria roubar, mas toda vez que aparece o trono de Deus está ocupado. Jacó viu uma escada, no topo dela ele viu um trono. Quem está sentado? Deus. Ezequiel primeiro, ele viu os querubins carregando um trono nas costas. Quem está sentado no trono? Deus. Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. Apocalipse, vai ver João na ilha de Patmos, um trono. E detalhe, a única vez que aparece o trono na Bíblia vazio, foi quando Jesus subiu. O Pai deu um trono para ele à direita, porque Jesus não tinha trono. Aonde estava Jesus? Dentro do Pai. O princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Por isso que Jacó só viu um, Isaías só viu um, Ezequiel só viu um. Mas quando Estevão olha, ele vê dois. Por quê? O Pai está no trono e o Filho está à direita, sentado no trono. Mas Estevão falou assim, tem um negócio esquisito. O quê? É que quando ele olha para cima, o Jesus que estava sentado, fez isso aqui, ó. Aí eu te pergunto, se o Pai nunca saiu do trono, por que Jesus se levantou quando Estevão está sendo apedrejado? É porque quando Estevão tinha tudo para dizer, amaldiçoa, morre todo mundo, vocês são filhos do cão, filho de Belial. Mas Estevão diz assim, Senhor, perdoa eles, porque não sabe o que faz. Aí Jesus se levanta e diz, um cabra desse só dá para receber de pé aqui em cima. Então nunca deu certo, porque o Pai sempre está lá. Agora o que eu acho incrível, o mundo pode estar em guerra, Deus está sentado no trono. Sua vida de cabeça para baixo, Deus está sentado no trono. Você está aí quase ficando careca de tanta preocupação, Deus está sentado no trono. Você está perdendo cabelo e de tanta coisa na sua vida, e Deus está sentado no trono. O que Ele está dizendo? O que te abala, não me abala. O que tira a sua paz, não tira a minha. Fugiu do teu controle, mas eu continuo no controle de todas as coisas. Segunda coisa que o diabo sempre tentou roubar de Deus: adoração. Não, o diabo sempre quis ser adorado. Por isso que uma turma lá em cima. E outra coisa, lá no céu, Lúcifer não era um anjinho qualquer, irmão. Ele era um anjo influente, respeitado. Tanto é que a grande parte lá, estava do lado dele. Falou, está fechado, é nós. Aí Deus falou, desce tu e a turma que comungou contigo. Vocês querem adorar ele? Vai adorar lá embaixo. Mas ele sempre quis. Por isso que ele gerou no coração de Eva o desejo que estava no coração dele. O que ele disse para Eva? Se você comer do fruto, tu fica igualzinho a ele. Era o que ele queria lá em cima, ser adorado. Ele não achava bom ser um anjo já respeitado, um anjo que dominava uma parte dos anjos sobre seu comando, um anjo que Deus deu a ele favores, mas ele não se achou suficiente. E o maior perigo do ser humano é quando ele não acha suficiente o lugar que ele está. Essa ânsia desenfreada pelo poder. Você quer ser o que não pode. Lá na igreja, irmão, não sei porque, lá na igreja, lá onde eu sou pastor, o pastor de lá costuma dizer assim, irmão, guarda a sua opinião para o dia que você for pastor. Ah, mas eu penso, pois é, continua pensando. Mas eu acho, continue achando. Não, porque tinha que ser, o dia que você for pastor, tu faz. Porque eu não creio num Deus que fala com todo mundo sobre o que tem que se fazer na igreja. Eu creio num Deus que pôs um líder para fazer o que tem que ser feito na igreja. Mas eu não gostei. Ah, tem um monte para a igreja, vai para lá. Você está entendendo? Moisés dominava 3 milhões de crentes, mas Deus falava era com ele. Porque todo mundo, não. Então o diabo gera isso no coração das pessoas. O quê? O desejo de poder, de querer ser mais do que pode. E o que ele queria? Ser adorado. Aí ele disse, se tu me adorar, eu te dou isso tudo.
E a maior raiva do diabo, eu vou encerrar aqui. A maior raiva do diabo é que ele ofereceu todos os reinos do mundo para Jesus, para se prostrar, e Jesus não quis. Agora segura a mão desse crente aí, se ele não for, ele vai se converter por causa da tua mão agora. Olha dentro dos olhos azuis dele, se não for azul, finge que é e olha. Que fique azul agora em nome de Jesus. E se o irmão não conseguir ver que está azul, diga para ele, é tão azul que chega a ser preto. E diga para ele assim, a maior raiva do diabo. Está com medo dele, irmão? Fala, a maior raiva do diabo é que ele ofereceu tudo para Jesus se prostrar e o adorar, e Jesus rejeitou. Diga, a maior raiva dele é que hoje você veio aqui, Jesus nem te ofereceu nada, e você veio adorar de graça. É a raiva do diabo. Ele fica endemoniado, meu irmão, porque ele te oferece casa, ele te oferece carro, ele te oferece riqueza, ele te oferece mordomia, te oferece bem, e você está aí de bicicleta na passagem do ônibus, e está aqui dizendo glória, aleluia, louvado seja Deus. Oramaia, shombe, kelemahassúria. Você veio adorar de graça, por quê? Porque eu não vim adorar porque ele vai abrir porta, porque ele vai fazer milagre, tudo isso ele faz, mas eu vim adorar pelo que ele já fez. Foi ter dado a vida do filho dele na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida. Então eu vou te dar um conselho, eu encerro, porque esse negócio de encerrar ainda vai mais uns 20 minutos, então olha para cá. Esse dia eu ouvi um pastor dizer, quando um pastor disser que está encerrando, não acredite nele. Mas escute, você sabe aquele dia que você está assim, para baixo? Porque o ser humano ele é esquisito, irmão. E não adianta dizer que você não é, não, que você também é. Um negócio estranho. Por exemplo, você sabe como se comporta uma pessoa infeliz. Qual a característica de uma pessoa infeliz? Que ela está triste, que ela não está gostando do que está vivendo. É ou não é? Eu vou falar um negócio aqui, você não fique chateado, não. Eu fico para morrer quando eu chego na igreja. Tem um crente assim. Eu apelidei ele, o chama profecia. Você pode ver, todo profeta que vai na igreja fala com ele, porque ele já está com cara de morte. Irmão. Ele está assim, fala comigo, pelo amor de Deus. Ele não diz, mas a reação do corpo dele diz. Eu estou te falando porque eu conheço, mas 18 anos lidando com essa turma. Aí o profeta já veio, eu vi a tua lágrima, quem não viu até eu vi. Tenho visto o teu choro, as profecias mais lógicas do mundo. Eu estou contigo, meu irmão. Quem não sabe disso? Teu diabo sabe que Deus está comigo. Te digo, não tema, está escrito 365 vezes. Por quê? Porque o cabo está ali, o chama a profecia. Ele vem para a igreja, diz, paz, né? Nem paz ele não dá direito. Eu estou mentindo, irmão? Agora quando o irmão está no milagre. Paz, querida! Terra! Por quê? Felicidade estampada. Então você sabe se comportar quando está dando errado, mas também sabe se comportar quando está dando certo. Agora eu vou te dar uma dica. Quer ouvir? Você quer deixar o diabo doido? É o dia que ele arma para você o dia inteiro. O dia inteiro. Você saiu de casa, irmão. É o famoso sair de casa sem orar. Te fecharam no trânsito. Aí você, Jesus te abençoe. Com raiva, chega lá no escritório, o troço dá errado. É documento que não sai, é patrão te humilhando, é não sei o quê. E você tem o dia todo de turbulência. Chega em casa, toma um banho, põe uma roupa bonitinha, põe um perfume, põe um salto, põe um sapato,
põe o terno, põe a camisa, sei lá como que você vem para a igreja, e vem para a igreja adorar a Deus. Aí o diabo fica assim, mas como é que pode? Atribulei esse cara o dia inteiro, atribulei a vida dela o dia todo, e ela vai para a igreja como se nada tivesse acontecido. Eu vou te dar um conselho maior. O dia que o diabo quiser roubar a tua paz, quando chegar em casa, tu põe a roupa mais cara que você tem. Passa aquele perfume que você está vindo lá na terceira ponte, ele já está cheirando aqui. E quando alguém senta na igreja, não entra de cabeça. Não, erga a tua cabeça, que Deus te chamou como cabeça. E entra na igreja de cabeça erguida. E quando alguém olhar para você e falar, irmão, tu está com o rei na barriga? E diz, não, eu estou com o rei no corpo todo, porque eu estou com o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Por quê, irmão? Porque o diabo não suporta um crente que se mantém crente independente do que ele está vivendo. O nome disso é fé. O que eu estou passando agora não define o que Deus tem preparado para mim. Eu posso estar na prova, na luta, na adversidade, vivendo o que for, mas vai chegar um tempo de gozo, de vitória, de triunfo, independente de qualquer coisa. Então não se adapta ao que você está vivendo. Não fica aí temeroso pelo que você está vivendo. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Sei que tem dia que o mar não está para peixe, mas adore. Adoração atrai Deus para o seu ambiente. Adoração chama Deus para perto de você. Jesus disse, Satanás, vai embora. Está escrito que eu devo adorar somente a Deus. O texto de Mateus não diz, mas o de Lucas diz. E agora eu encerro. O que diz o texto de Lucas? O diabo se ausentou por um momento de tempo. Diga comigo, o diabo se ausentou por um momento. Os anjos vieram servir a Jesus. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que esse mesmo demônio que veio atormentar ele no deserto, ele ia voltar. E não voltou? Na vida dos fariseus, na vida da multidão, na vida de tanta gente que perseguiu o ministério de Cristo até o dia da sua morte. O que eu quero dizer com isso? Você nunca está tão vulnerável como depois de uma grande vitória. Pastor, demorei tanto para receber a vitória, só vem dizer que depois da vitória eu estou vulnerável. Sim, porque você recebe a vitória e baixa a guarda. Você quer ver um crente? Ele na prova ele ora, jejua, vai no monte, vem na vigília, vem na consagração, vem no congresso, vai no culto no lar, vai na tarde da bênção, vai na manhã com Deus, vai tudo quanto é lugar. Te achou, né? Mas é Deus da vitória, ele vai para o shopping, vai para a praia, vai fazer churrasco, vai para tudo quanto é lugar. E a igreja quando der. Então depois de vitória, a maioria dos crentes ficam vulneráveis. Porque eles pensam que a vitória chegou e o diabo foi embora. Não, a vitória chegou porque o diabo se ausentou. Mas o diabo que se ausentou foi fazer plano para te pegar lá na frente. Você sabe quando que essa guerra vai acabar? Se for morar no céu. Enquanto estiver na terra, é de batalha em batalha. Então não é porque Deus te deu vitória numa área que você tem que parar, meu filho. Não é porque Deus fez um milagre numa área da sua vida que você tem que retroceder. Não é porque Deus te deu a bênção que você orava há 5, 10, 15 anos que você tem que estagnar. Não, continue orando. Por quê? Porque o diabo lutou para você não receber. E agora que você recebeu, ele vai lutar para você perder o que ganhou. Então não baixa a guarda não. Continua crente. Continua firme. Continua buscando. Porque tem crente que vem na igreja, faz campanha, recebe a vitória e junto com a vitória o mestre dos magos acompanha ele. Por quê, pastor? Porque ele desaparece. É assim ou não é? Olha para o seu irmão e diga, Deus está falando com a gente. Agora segura a mão dele e diga, mas nós vamos ficar crente. Diga, nós vamos continuar firme. Vamos continuar adorando.